Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast do Arsenal de Portugal. Eu sou o Ricardo Pires e eu estou na companhia do André Rodrigues e do António Almeida. Não se esqueçam de visitar o nosso blog arsenalportugal.blogspot.com e nos seguirem nas redes sociais, bem como no YouTube e no Mixcloud. O Arsenal foi a Paris abrir a Liga dos Campeões com um empate a uma bola. O PSG começou melhor, logo aos 44 segundos, Cavani abriu o marcador e o Arsenal empatou já na segunda parte por Alexis Sanchez. André Rodrigues, como é que viste este jogo? Acho que temos de dar por satisfeitos por ter conseguido um ponto, porque não foi um bom jogo, eu achei, pelo menos no que toca em criar ocasiões, porque o PSG num dia melhor podia ter levado a partida para números como 3-0, 4-0 logo ao intervalo, mas o que surpreendeu ao início foi logo a entrada, por exemplo, do Ospina, mas foi ele que nos manteve em jogo durante a maior parte da partida e temos de estar muito gratos por ele. Pois, essa era uma das questões que eu tinha. Porquê é que achas que Wenger lançou Ospina e também Iwobi no 11 titular? O Alex Iwobi eu achei surpreendente porque ele vinha de uma lesão, ele já tinha jogado no fim de semana, mas não esperava que ele fizesse aqui os 90 minutos. Lá estaria em condições, porque ele é um jogador que o Wenger tem muita fé nele e sempre que puder acho que vai apostar nele nesta época. O Ospina, eu após o jogo, a sensação que me dá, e após ver o Wenger falar na conferência de imprensa depois da partida, dá-me até a entender que ele vai continuar a jogar na Champions League, que houve uma espécie de promessa no início da época, em que os guarda-redes, o Petr Cech, estará destinado a jogar os jogos da Liga, e o Ospina dá-me a sensação que vai jogar as taças todas, incluindo Champions League. Agora, por exemplo, no ano passado ele também jogou, creio que só foi uma partida até na Champions League, e isso não correu lá muito bem. Foi em Zagreb. Acho que foi no Emirates contra o Zagreb que perdemos 3-2. Pois, já não sei se foi em Zagreb, se foi no Emirates, mas sei que foi contra o Tenho Dinamo. ideia que foi no Emirates, mas na altura não correu muito bem, ele teve um erro e custou-nos a derrota. Mas a observar pelo jogo de ontem, não há nada a dizer. Se continuar assim, pode ter a confiança. António Almeida, concordas com esta aposta de Wenger em lançar Ospina nos jogos da Champions? Pelo menos eu vi que pelo menos os jogos da Champions ia ser para o Ospina, não reparei se os jogos da Taça também. Mas concordas com esta decisão do Wenger em colocar Petr Cech no campeonato e Ospina nas taças? Sim, concordo completamente mesmo nisso, porque temos dois fantásticos guarda-redes e o Ospina consegue fazer exibições de outro mundo, que foi o caso da exibição de ontem, que se não fosse ele, não sei aos que números o Paris Saint-Germain ia chegar. Outra coisa que se calhar não deixa de ser surpreendente é que Giroud continua a não ser titular, colocando Alexis na frente de ataque. Porquê é que achas que isto acontece? Eu fiquei muito surpreendido ao ver o 11 de ontem, a ver o Alexis no ataque, que além de não concordar, acho que o Alexis rende bem melhor na linha, e acho que não sou o único a achar isso. Eu acho que o Giroud devia ser titular, porque o Paris Saint-Germain é uma equipa que joga com a linha muito avançada, e prova disso foi logo o golo aos 44 segundos, ou logo que foi, que o Barrier centra e o Cavani encosta logo no início, que jogam com a defesa muito alta, e se tivéssemos jogado com o Giroud a titular, obrigava pelo menos aos dois centrais estarem um pouco mais atrás. Mas foram decisões do Wenger, decisão dele pôr o Sanchez a ponta, sinceramente não sei porquê, tendo ainda por cima comprado o Lucas Pérez e deixou os dois no banco. A nossa frente do ataque ficou no banco. Mas achas que faz sentido os dois avançados de área, Giroud e Lucas Pérez, ficarem no banco e colocar Alexis na frente? É que a sensação que dá é que o Alexis não rende nem metade daquilo que consegue. Pois não. E o que eu estava mesmo a dizer era que, como o Giroud
podia ter jogado a titular, que obrigava a linha defensiva a recuar mais um bocado. E foi por isso que foi um massacre completo do Paris Saint-Germain. André Rodrigues. Continua, António. Continua. Pensava que tinhas terminado. Sim, não ia dizer mais nada especial. Ia só dizer porque o Paris Saint-Germain entrou praticamente a ganhar no jogo, logo no primeiro minuto, e o Arsenal teve aquela dificuldade em reagir porque não conseguia mesmo criar ocasiões de golos. Que eu pode dizer que sim, que devido à defesa do Paris Saint-Germain estar super avançada, eles conseguiam estar o jogo todo no nosso meio campo defensivo. André Rodrigues, compreendes esta ideia do Wenger em colocar Alexis na frente e deixar Lucas Pérez e Olivier Giroud no banco neste jogo contra o PSG? A mim também surpreendeu muito, eu não fui exceção. O que eu vi algumas pessoas dizer foi que o Wenger, como fala, ele tem esta época um plantel muito rico, é que está a tentar guardar os jogadores que tiveram verões longos, europeus, está a tentar poupá-los ao máximo. Agora, estamos a 14 de setembro, o europeu já ficou para julho, não parece que este seja um motivo muito válido. Sim, não parece fazer muito sentido nesta altura do campeonato, que ainda estamos numa fase tão precoce, os jogadores estarem a ser poupados, não é? Exato, e o Giroud ainda nem sequer começou um jogo de início. É muito estranho. O Xhaka, por exemplo, também foi outro que me surpreendeu começar no banco, e ele também ainda não tem jogado muito de início nestes jogos. É estranho, mas não sei porquê. Pois, eu quando vi o Xhaka no banco, no jogo com o Southampton, sempre pensei que tivesse mais uma vez a poupar para este jogo da Champions. Por isso também fiquei surpreso por ver o Xhaka a começar no banco, não é? Mas não estou a conseguir perceber qual está a ser a ideia do Wenger para este arranque de época. António, achas que fez sentido também o Xhaka ter começado o jogo no banco? De certo modo, acho que sim, porque o Coquelin dá muito mais corpo e muito mais componente defensiva que o Xhaka. Mas em qualidade de passe, o Xhaka está claramente melhor. António, para ti, ontem quem foi melhor em campo? Ospina, sem dúvida alguma. Ospina, André Rodrigues, deduzo que seja a mesma coisa. Esta é difícil. Claro, eu acho que outra situação que se passou durante o jogo foi a expulsão do Giroud e do Verratti. Justifica-se. Vocês concordam com a expulsão dos dois jogadores? Acham que havia necessidade daquilo? André Rodrigues. Eu não sei se vocês já viram aquele vídeo. Há um vídeo que depois a televisão francesa foi buscar que mostra que eles são expulsos por causa do Marquinhos, que ele é que empurra o Giroud contra o Verratti e depois ele não percebe isso e depois pegam-se lá os dois. Mas contra o Giroud, por exemplo, eu achei que se calhar o primeiro cartão amarelo, não sei se era, tenho as minhas dúvidas. Ele já tinha feito algumas faltas, mas tive dúvidas em relação ao amarelo. Ele também detesta muito. Mas depois o segundo foi um lance um bocado esquisito. E como as imagens mostram, eles os dois nem tiveram culpa. É que o Giroud foi expulso em 5 minutos, basicamente. Ele viu o primeiro amarelo aos 88 e depois foi expulso aos 93. Foi ali 5 minutos. António, quais achas que vão ser as consequências de Giroud expulso? Se bem conheço o Wenger, como nós conhecemos, acho que vai fazer passar ainda mais uns joguinhos no banco e acho que vai apostar mais no Lucas Pérez e no Alexis na frente. Achas a questão... Sim, diz. Eu ia te perguntar se achas que o Giroud está a perder espaço nesta equipa devido às apostas que o Wenger tem feito, porque foi buscar mais um avançado e tem lançado Alexis Sanchez na frente. A minha pergunta ia passar por aí. Se achas que esta expulsão veio complicar ainda mais a vida ao Giroud? Com muita pena minha, acho que sim, porque anda a apostar mais no Alexis, foi buscar o Lucas Pérez e depois, como o Wenger gosta sempre de meter os jogadores a descansar, do europeu e tudo mais, acho que vai prejudicá-lo muito. Embora que o facto dele ser francês também ajude. O que pode não prejudicar é sempre aquela incógnita que agora
Achas, Agora a malta tem, vá. achas que o Wenger faz essa distinção por nacionalidade? Muito sinceramente, acho. Achas que sim, André? Acho que não. Mas isso do Giroud é um ponto, é muito importante porque nós simplesmente somos uma equipa melhor, jogamos muito melhor quando temos o Giroud em campo. Apesar deste vermelho, eu acho que não pode contar por aí porque simplesmente somos melhor com ele, ele tem de jogar. Por exemplo, o ano passado ele também foi expulso em Zagreb e esse jogo também nos custou. Mas também não foi por aí, ele não foi castigado, por assim dizer. Eu acho que nós Eu jogamos acho que mais. Desculpa, Ricardo, eu acho mais que, como esta expulsão é meia infantil, entre aspas, ainda não vi o vídeo que estás a falar, mas aquilo pareceu mesmo que se picaram os dois. O Wenger também acho que não vai permitir isso. Eu não sei, Acho que não desculpa, vai gostar muito. porque o Wenger no final do jogo, ele na flash interview disse logo que o Giroud lhe tinha dito que não tinha feito nada e que ele acreditava no jogador e que agora ia ver. Pois também é possível isso. E também estavam a falar, eu vi alguém falar que as equipas podiam apelar à decisão na UEFA e eles até podiam retirar os vermelhos, não sei, vamos ver. Mas André, o discurso do Wenger não pode ser outro. Então ele não pode vir para a flash interview dizer que vai meter o jogador de castigo, não é? Claro. Claro, mas acho que se fosse meter o jogador em castigo ficava mais caladito. Sim, provavelmente. Eu também acho que o Arsenal joga melhor que o Giroud porque isso obriga a colocar também o Alexis na esquerda. Isso viu-se ontem quando o Giroud entrou. O rendimento do Alexis foi completamente diferente, subiu exponencialmente. Não sei se vocês concordam comigo. Claro que sim. Completamente. E depois o Giroud, ele também é um jogador essencial porque ele flui muito o jogo na frente de ataque e ele sabe sempre o que fazer com a bola, no que toca a tabelinhas, segurar a bola, e nós já estamos um bocado enraizados com o estilo dele, eu acho. E quando vem outro jogador como o Alexis, que quer ser mais vertical, mais direto, atacar logo a baliza, por vezes precipita-se muito e, por exemplo, o jogo de ontem foi exemplo disso. Eu achei. André, isto lá está, é a minha opinião e não sei se vocês concordarão ou não. O Ozil ontem teve mais um jogo menos conseguido, por assim dizer. Já contra o Southampton não tinha feito uma exibição nada de extraordinário, esteve muito apagado no jogo e ontem acho que também, ontem não foi só ele, foi quase praticamente toda a equipa durante quase todo o jogo, mas pronto, o Ozil mais uma vez teve um jogo menos bom. Sou só eu que estou preocupado ou achas que há motivos para alarme? Não, eu acho que ainda não há motivos para alarme. Ele é um jogador de qualidade enorme, mas percebo de onde é que vens, porque também concordo, estes dois últimos jogos não esteve ao nível da época passada, por exemplo. Mas ontem bastou um lance em que ele descobriu o Iwobi na área e isso valeu-nos logo um ponto. Ele é daqueles jogadores que, mesmo estando um jogo mal, basta um momento de inspiração e consegue mudar a partida. António, estás preocupado com este rendimento do Ozil ou achas que é só uma má fase e se calhar no próximo jogo ele já parte a liça toda? Eu nem acho que seja por fase isso. Quando temos dificuldades a pôr a bola à frente, também temos dificuldades em que o Ozil pegue na bola e faça o que ele faz melhor. E foi como o André diz, ele, no momento do jogo, que deu gol. Eu acho que não há motivos para alarme. Acho que o único problema é mesmo a bola chegar lá à frente com qualidade, que era algo que não estava a acontecer ontem. Mas eu acho que a bola não chega lá à frente com tanta qualidade, porque também se calhar não temos... não é tão bom frente. Lá está. Eu acredito mais nisso. Eu também acredito mais nisso, por vários motivos. Primeiro, o Giroud joga muito bem de costas para a baliza e consegue tabelar muito, seja com o Ozil, ou com o Alexis, ou com o Walcott, ou com o Chamberlain, depende de quem tiver a jogar do lado direito. Eu acho que primeiro passa muito por aí. A nossa qualidade de jogo do giro de costas para a baliza melhora muito o transporte de bola. Depois temos um jogador que é o Xhaka, que consegue ter uma qualidade de passe enorme e viu-se no jogo com o Watford, as desmarcações dele a partir do meio campo eram qualquer coisa fenomenais e eram praticamente assistências para golo.
Quando combinamos, Xhaka não joga, perde-se qualidade de passe ao meio campo, Giroud também não joga, perde-se aquele jogo mais apoiado na frente de ataque. Acho que isso também pode dificultarem muito as saídas para o ataque. Vocês não concordam? Eu concordo e percebo, só que é também a questão da abordagem estratégica. Quando perdes, por exemplo, quando deixas Giroud no banco e tens Alexis, perdes essas tabelinhas e essa fluidez que estás a falar, mas ganhas velocidade e verticalidade e espontaneidade que o Alexis tem. Perdes numas coisas, ganhas noutras, que podem ser ajustadas ao estilo de jogo. Por exemplo, se estivermos a jogar, se ontem o plano fosse ficar mais na contenção e sair rápido para o contra-ataque, o Alexis seria um jogador mais apropriado que o Giroud. Agora, se resulta ou não, é outra coisa. Ok. Estando feita a análise do jogo de ontem contra o PSG, vamos ver aqui alguns dos assuntos que se passaram durante a última semana. E os assuntos passa quase todos por renovações. Renovação de Wilshere, Ozil, Sanchez e eventualmente outros jogadores. Começando pelo Wilshere, que foi a primeira notícia que saiu, foi o The Sun que noticiou que o Wilshere já teria apalavrado com o Wenger a sua renovação no final do empréstimo ao Bournemouth. Basicamente regressaria ao plantel e renovaria. António, tu achas que vale a pena ainda renovar o contrato com o Wilshere, tendo em conta as opções que nós temos para o meio campo defensivo? Completamente. Ainda acho que é um bocado cedo de falar, porque ainda não sabemos a época que ele vai fazer hoje, esta época, mas um jogador com a qualidade que ele tem e com o amor que ele tem pelo clube, acho que é a mais-valia renovar com o Arsenal. Uhum. André, tu achas que quando ele regressar ainda vai ter lugar na equipa, visto que este ano não teve, dificilmente as opções irão mudar, a não ser que saindo um jogador, e eu vejo sair apenas Joel Neni ali daquele meio campo defensivo. Achas que quando ele regressar do Bournemouth vai ter lugar na equipa? Eu acho que tudo depende desta época, porque ele está numa equipa inferior e vai ter de mostrar que quer voltar, quer mostrar que quer voltar não só ao Arsenal como à seleção, e que as qualidades que ele tem, e se as coisas correrem bem esta época, acho que temos de dar uma última oportunidade, porque ele é um jogador que sempre joga, nota-se que é um jogador especial. Não há muitos jogadores com o estilo de jogo dele, com a agressividade que ele tem, com a visão que ele tem. É um jogador especial e acho que merece uma última oportunidade, mas tudo depende desta época. Uhum. Pronto, para além do Wilshere, também foi falado do Ozil e do Sanchez. Ambos os jogadores têm apenas mais 2 anos de contrato. Vocês podem, quem nos está a ouvir, pode ver estas notícias todas que elas saíram no blog. Não estamos a falar de nada que não tenha saído lá. Saiu também a notícia, então, como estava a dizer, que o Arsenal iria começar as conversas para as negociações de renovação de contrato com o Ozil e com o Sanchez. Os dois jogadores têm esta época e a próxima ainda contrato com o Arsenal. António, acreditas que eles vão renovar? É difícil quando se está numa equipa que já não ganha nada há muito tempo e 2 jogadores com aquela qualidade, mas acredito que vamos conseguir dar a volta por cima e vão renovar e que ainda vamos ganhar uns bons títulos. André, acreditas que eles vão renovar os dois? Ou achas que algum sairá? Ou saíram os dois? Não, eu acho que vão renovar, estou muito confiante disso, e se houvesse saída, não vejo porque não este verão, porque podiam ter saído, especialmente o Alexis. Acho que tinha muito interesse por parte da Juve, por exemplo, mas acho que vão ficar. Eles parecem estar felizes os dois no clube e já ganharam os 2 títulos da Taça de Inglaterra de 2015. Acho que vão ficar, e nós temos também de ficar com eles, são jogadores essenciais e temos de mostrar que os conseguimos manter. Se estivesses no lugar do Wenger, além do salário chorudo que apresentarias a eles, que outras razões lhes davas para eles ficarem no clube? Eu acho que as razões seriam as mesmas das razões que eles vieram. Não se pode prometer mais do que lutar pelos títulos, e talvez agora mais do que nunca lutar por vários títulos. António,
Achas que eles estão desapontados no Arsenal? Achas que eles vinham com umas expectativas e ficaram defraudados? Acho que sim, acho um bocado que sim. Não muito, mas um bocado. Principalmente mais do Ozil, que veio do Mundial, veio de ganhar o Mundial, veio de uma equipa super vencedora, assim como o Sanches. Mas o Ozil acho que vinha mais com o espírito ganhador do que aconteceu com o Alexis Sanches. Entretanto, acho que viram um bocado a realidade do clube, que o clube de mal não tem nada, apenas não temos conseguido uns títulos. E acho que uma coisa muito importante que acontece no Arsenal é que acolhe muito bem os jogadores, que é uma família muito unida. E acho que é isso que faz os jogadores gostarem muito do Arsenal e gostarem de Qatar. Talvez seja um desses motivos para que se contrate tão pouco, não? Não vou dizer que não. Ainda por cima com o Wenger no comando há tantos anos, já conhecendo também as camadas jovens e subindo tantos jogadores, digo que não. Ok. Mais 2 jogadores que foram falados, e isso é mais uma informação que está no nosso blog. Também o Oxlade Chamberlain e o Ramsey têm mais esta época e a próxima de contrato. André, achas que vale a pena já começar a tratar da renovação desses dois ou ainda é cedo? Em relação ao Ox, principalmente, acho que é um bocado cedo, porque o Ox, infelizmente, não tem mostrado nada de diferente e todos esperamos que esta finalmente será a época dele. Dizemos isso quase todos os anos, mas ele não nos prova errado. Este início da época tem tido várias oportunidades, ontem foi outra, que também voltou a surpreender-me, mas ele não as tem aproveitado e não tem mostrado que está ao nível que nós precisamos que ele esteja. Não está a dar o próximo passo, tal como, por exemplo, o Walcott se calhar também não o deu, quando tinha a idade dele. Estou com um bocado de medo que o Ox vá no mesmo caminho. E ter dois Walcotts, por assim dizer, na equipa, não sei se é muito benéfico. Em relação ao Ramsey, por que não? Ele estes últimos anos tem mostrado que é um médio de topo. Mas achas que, na tua opinião, tu avançarias, por exemplo, para uma venda do Ox no final da época? Ou arriscarias deixá-lo entrar no último ano de contrato sem renovar? É muito difícil. Porque ele continua jovem e continua com o potencial enorme, mas simplesmente não consegue mostrar. Eu lembro-me até de, aqui há uns anos, lembro quando, naquela época em que o Liverpool até ficou em segundo, que o Sterling fez uma época excelente e eu até me perguntava, eu perguntava-me o que é que o Sterling tem de especial quando nós temos o Ox, ou seja, que as qualidades estavam lá todas, mas por exemplo o Sterling conseguiu dar o próximo passo e o Ox parece ter estagnado. Tudo depende desta época, pelo menos por exemplo mais uns meses até ao Natal. E se ele até aí não mostrar nada, acho que não vai fazer por merecer renovação. Achas que o empréstimo ao estilo do Wilshere faria bem? Ou são realidades diferentes? Acho que sim. Pelo menos no final desta época era uma possibilidade a ter muito em conta. Aliás, se calhar até já neste verão seria uma possibilidade a ter em conta ser ele emprestado em vez do Joel Campbell, mas já está feito. António, achas que devemos renovar com os dois, só com um, com nenhum? O que é que achas? Eu também estou de acordo com o que o André disse, do Ox, que é como o Wilshere e como o Walcott, basicamente não tinham aquele degrau para subir e não subiram, ainda falta aquele degrauzinho para se fixarem como jogadores de topo. E enquanto ao empréstimo, eu também concordo, acho que devia ser ele emprestado e não o Campbell, e emprestado aqui a equipas inglesas, para nunca fugir do nosso futebol. Enquanto o Ramsey, vocês sabem que eu não importava nada se o Ramsey fosse vendido. Um jogador de uma qualidade tremenda, nada contra isso, mas acho que com a qualidade que temos no meio campo, o Ramsey ia valer uns bons milhões. E também houve falar do interesse do Barcelona nele, mas entretanto fomos com o André Gomes, por isso. Tu estavas disposto? Tu estavas disposto a vender o Ramsey e ficar com jogadores como, não querendo desfazê-los, claro, mas preferias vender o Ramsey e ficar com jogadores como El Neni, Wilshere ou Coquelin? Sim, porque não?
Epá, porque eu acho que o Ramsey é muito superior a qualquer um desses, por isso é que eu digo porque não. André, tu concordas com o que o António está a dizer? Eu digo já, eu não concordo nada com o que ele está a dizer, acho que não faz sentido nenhum. E até porque o António está a falar que é certo que ele nos dá muitos milhões, mas nós simplesmente não precisamos. Sim, nós temos o dinheiro no banco, isso é dito por toda a gente, nós só não o gastamos porque não queremos. A gente sabe. E se estiver em forma, é um jogador que faz a diferença. Claramente. Exatamente, mas na época passada teve 2 meses sem forma. Está bem, António. E depois fazia jogos que até metia impressão. Sim, mas isso é muito relativo, porque tu tens o Ozil, que é o mais bem pago do plantel a par do Alexis, e como falámos no início do podcast, ainda ontem foi um jogo de desgraça contra o Southampton, também não jogou patavina. O Ozil tem muitos altos e baixos, principalmente quando esteve naquela fase em que o Wenger na temporada passada, se não estou em erro, e corrijam-me se eu estiver errado, encostou à esquerda, rendeu muito menos. Epá, e estamos a falar do Ozil, que se calhar é a maior estrela do Arsenal, o jogador mais caro do Arsenal. Acho que essa tua ideia não faz grande sentido de vender o Alexis, o Ramsey, porque pode dar uns milhões valentes e temos outras opções. Eu sinceramente não concordo, eu vendia mais depressa os três, Wilshere, Coquelin e El Neni, do que vendia o Ramsey. Sim, El Neni. Eu não concordo. Não concordas? Não. Então, quais são os teus... a tua visão do El Neni? É mais a minha visão do Xhaka. Eu, o El Neni, também nunca fiquei grande fã. É um bom jogador, mas ainda não mostrou tudo o que pode, penso eu. Mas até com o Santi Cazorla, com o Coquelin e com o Xhaka, acho que ficamos... Pronto, e com o Wilshere, que neste caso está emprestado, mas acho que ficámos bem servidos no meio campo. Ok, pronto. André, queres acrescentar alguma coisa? Não? Eu acho que aqui a questão é que eu vejo mais o Ramsey como do meio campo mais ofensivo, e esses jogadores que estavam a falar são mais aqueles duplo pivô. Portanto, e o Ramsey é um jogador que até já fez muitos jogos na faixa. Ele pode jogar em qualquer lugar no meio campo e costuma jogar bem. É claro que a época passada teve meses baixos, mas foram meses que provavelmente a equipa esteve toda um nível abaixo. Uhum. Vamos avançar para a antevisão do jogo com o Hull, que é no próximo sábado. Eu estou a dizer isto, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa relativamente às renovações do Oxlade-Chamberlain ou do Ramsey. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer ou se podemos avançar para a antevisão. Eu disse tudo. Queres tu dizer alguma coisa, Ricardo? Ok. Então vamos avançar então para a antevisão do jogo com o Hull. O Arsenal defrontou o Hull no sábado, às 3 da tarde. O Hull eu queria ver se encontrava aqui. Ajudem-me. Veio do empate, se não me lembro. Pois, era isso. Se não me engano. Então, defrontou o Hull no próximo sábado. André, o que é que podemos esperar deste jogo contra o Hull City? Acho que vai ser um jogo difícil. O Hull tem surpreendido, tem sido uma das equipas surpresa, porque continuam com a indefinição no treinador e foram para esta época na Premier League quase sem contratar nenhum jogador, com um platel pequeno, mas têm conseguido resultados. Eu pessoalmente vi o jogo inaugural, que foi logo com o Leicester, e eles logo aí mostraram que afinal não era bem o que as pessoas pensavam. Acho que vai ser um jogo difícil, mas nós estando no nosso nível, no nosso melhor nível, que tem de ser melhor do que os dois últimos jogos, mais à imagem do jogo do Watford, conseguimos vencê-los, porque apesar das melhorias dos jogadores que eles têm desde que jogámos com eles as últimas vezes, por exemplo na final da Taça e em épocas anteriores, a equipa deles ainda é semelhante a essas e nós conseguimos batê-los. Aquilo que eu estava a querer ver aqui no início da antevisão deste jogo é
O Hull empatou com o Burnley a uma bola na jornada passada e estão no 8º lugar, estão um lugar abaixo de nós. Nós estamos em 7º, eles estão em 8º, têm os mesmos pontos e a mesma diferença de golos, mais 2 golos. 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota. António, qual é a maior ameaça que podemos esperar do Hull? Achas que há alguém que se destaque no Hull City? Eu acho que a instabilidade que está o Hull City, acho que não é só um jogador. Acho que todos os jogadores estão com um coração enorme e com uma vontade enorme de calar as bocas e de ganharem. Acho que a maior ameaça é mesmo a equipa. Equipa completa, equipa muito compacta. André, tu vês algum jogador que possa ser uma ameaça maior? Eles têm o Snodgrass, que está em grande forma estas últimas semanas pela seleção. Acho que marcou um hat-trick, não tenho a certeza. E neste último jogo marcou o livre que lhes deu o empate mesmo ao final do jogo. E ele parece estar em grande forma. E é um jogador, é um muito bom jogador. Bom tecnicamente, vai para 1 para 1. Temos de ter atenção. Ok. António, prognóstico para o jogo no Hull? Aposto em 2-0, force não. Apostas em quem marca os golos? Eu não gosto muito de apostar em quem marca os golos, mas se tiver de apostar, aposto os 2 do Alexis. 2 do Alexis. Haja confiança. É jogar na linha desde o início. Esperemos. André, prognóstico para o jogo com o Hull? Digo 1-0, muito sofrido. Golo de um penalti do Santi, porque não, mais um. Eu vou para o 2-1, já que andamos a sofrer golos em praticamente todos os jogos, porque não sofrer mais um. Vou para o 2-1 e acho que marca Alexis e eventualmente Santi também. Pronto, vamos ficar então por aqui. Mais um podcast que chega ao fim, já sabem, não deixem de nos acompanhar pelo nosso blog, arsenalportugal.blogspot.com e nas nossas redes sociais. Estamos de volta segunda-feira para o rescaldo do jogo com o City e já sabem, não deixem de nos acompanhar. Até lá! That was just